muito tempo. Beleza? Pode ser assim? Tranquilo. Vamos lá, então. Meus queridos, olha lá. Isso aqui é da aula passada, né? A gente começou a falar sobre intervalos reais, tá? E dentro dessa ideia de intervalos reais, a gente viu lá que eu tinha dois tipos de intervalo, né? O intervalo pode ser aberto ou ele pode ser também o quê? Fechado, né? Sabendo diferenciar, então, intervalo aberto e intervalo fechado, a gente tem que saber representar, né? E as formas de representar aí são três, basicamente, né? Eu posso representar pelo cochete virado para fora, intervalo aberto, cochete virado para dentro, intervalo fechado, né? Posso representar também pela bolinha, se a bolinha tiver aí desse jeito vazia, né? Intervalo aberto, se ela tiver pintadinha assim, é intervalo fechado, né? E também pelas desigualdades, se eu usar maior que ou menor que, intervalo aberto, se eu usar menor ou igual ou maior igual, intervalo fechado, tá? Eu diferencio aí intervalo aberto e intervalo fechado da seguinte maneira: se dependendo dos meus limites, né? Por exemplo, se o número vai de 2 até 5, por exemplo, então eu tenho que saber se esse 2 e se esse 5 pertencem ao meu intervalo. Quando os números pertencem ao intervalo, então o intervalo ele é um intervalo fechado, tá? Agora, se o número não pertence ao intervalo, aí ele passa a ser o intervalo que aberto, tudo bem? Então, quando o número pertence ao intervalo, o intervalo é fechado. Se o número não pertence ao intervalo, o intervalo é aberto. Vitor, não vamos chegar lá, tá? Ainda vamos fazer os exercícios. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês assistiram a aula que eu mostrei lá? Que eu postei? Todo mundo assistiu? Tá. Quem não assistiu, é uma explicação basicamente da mesma coisa que eu fiz aqui, né? Só que uma explicação mais convencional, né? No quadro. Então, explicando lá no quadro, acho mais interessante um pouco, tá? Então, a partir disso, a gente representou lá, né? Aí, na última aula aí, ó, nós terminamos nesse slide. Olha o que ele fala aí. Ele tinha falado o seguinte: represente o conjunto A dado pelo intervalo real, fechado em -7 e aberto em 4. Vamos falar das três formas aí de novo, ó. Se é fechado em -7, né, do primeira forma aí, muito simples, né? Se o intervalo é fechado, coloca aí a bolinha que representa o intervalo fechado, que é a bolinha pintadinha. Isso. E se o intervalo é aberto em 4, né, coloca aí a bolinha vazia, né, a bolinha aberta, para representar aberta aí em 4, né? E aí você liga os pontos, ó, liga aí do -7 até o 4, e aí você tem esse intervalo, tudo bem? De -7 até 4, ok? Depois, professor, segunda maneira de representar, com o cochete, tá? Como o intervalo é fechado, em -7, você representa o cochete para dentro, né? E coloca aí o -7. E depois, como o intervalo é aberto em 4, todo mundo está vendo aqui onde eu estou? Sim? Quando o intervalo é aberto em 4, representa o cochete para fora e aí aberto em 4. Então, todos vocês, na hora de representar, tem que lembrar disso, tá? Como é que eu leio essa segunda forma aí, professor? A gente lê assim, ó, fechado em -7, aberto em 4, tá? Fechado em -7, aberto em 4. Pedro, tem exemplo com gráfico, mas não agora, tá? Quando a gente for falar de função, eu vou falar de sinais da função, outras coisas assim, aí a gente vai ver um gráfico, tá? Um gráfico de uma função, e vai ter a relação de intervalos baseado nessa ideia de gráfico, tá? Pode aparecer também na parte de inequações, inequação do primeiro grau, do segundo grau, tá? E assim por diante. Sim, Maria, o x sempre pertence aos reais. Isso, por isso que o nome do conteúdo aqui é intervalos, o quê? Reais. Eu posso até trabalhar com um x que não seja necessariamente apenas real, né? Como é que fala? Eu posso restringir isso, eu posso dizer
por exemplo, que o meu x pertence aos inteiros ou que pertence aos naturais, tá? Só que aí ele está restringindo. Mas, via de regra, né, eu tenho x que pertence aos reais. Jonas, isso mesmo. Se fosse fechado em 7, fechado em 4, representaria dessa forma que você colocou aí. Perfeito. Se fosse aberto em menos 7, aberto em 4, você colocaria os dois colchetes para fora, né? Os dois colchetes para fora. Sim, vou tirar a dúvida da atividade. Sim, vou tirar a dúvida da atividade. Vamos lá. E a última maneira de representar, ó, aqui é de novo porque desconfigurou, né? Eu falei para vocês que o plataforma da escola converte o PowerPoint em PDF, aí acontece isso. Mas isso aqui é o conjunto dos números reais, tá? Porque é um símbolo lá, né? Por isso que deu ruim aí. Então, esse aí é o conjunto dos números reais. Então, olha só, como eu estou falando de intervalos reais, eu vou colocar aqui que o x, quem é o x? X é um elemento qualquer desse conjunto A. Professor, mas quem é conjunto A? Conjunto A é dado lá em cima, ó. Conjunto A é dado pelo intervalo. Conjunto A é dado pelo intervalo real. Que coisa maravilhosa. Conjunto A é dado pelo intervalo real, fechado em menos 7 e aberto em 4, tudo bem? Então, o conjunto A, ele é um conjunto de números reais, ele é dado por intervalo real. Por isso que a gente colocou aqui, ó, conjunto A. Quem é o conjunto A? A gente diz que são todos os valores de x, mas é qualquer x? Não, é o x que pertence aos reais. Então, x que pertence aos reais. Esse x que pertence qualquer x que pertence aos reais está no conjunto A? Não, não é qualquer x. São só aqueles que estão aqui do menos 7 até o 4, sendo que ainda assim o 4 não pertence a esse intervalo, porque o intervalo nele é aberto, a bolinha está vazia, tá a bolinha aberta. Então, presta atenção aqui, ó. Ei, para tudo que você está fazendo, olha para cá, presta muita atenção. Professor, como é que eu vou saber se é menor ou se é maior, se é menor igual, maior igual? Presta atenção. O x é um número qualquer desse intervalo, não é isso? É ou não é, gente? Responde aí. X é um número qualquer desse intervalo aqui, ó, que vai de menos 7 até 4. Porque ele é um elemento do conjunto A. Então, eu posso representar ele em qualquer lugar aqui no meio. Por exemplo, eu posso representar o x aqui, ó. Vamos dizer que meu x está nesse lugar. Professor, poderia ser mais à direita? Poderia. Poderia ser mais à esquerda? Poderia também. Qualquer lugar, tá? Desde que tivesse aqui, ó, de menos 7 até 4. Poderia ser mais aqui, assim, ó, pertinho do 4. Poderia ser pertinho aqui do menos 7, assim por diante. Certo? Agora eu te pergunto, ó, a reta, essa reta que eu desenhei aqui, ó, a gente chama ela de reta real. Por que é reta real? Porque ela contém todos os números reais, tá? Ei, porque ela contém todos os números reais. Se ela contém todos os números reais, concorda que ela é crescente aqui para a direita? Ó, aqui não é menos 7, depois do menos 7, vou pegar os inteiros só. Aqui seria menos 6, depois menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar aqui e depois continua, né? 5, 6, até infinito. Todo mundo concorda que ela é crescente aqui para a direita, sim ou não? Beleza. Se ela é crescente para a direita, responde para mim uma coisa. Quem é maior, o x ou o menos 7? Quem é maior, o x ou o menos 7? Claro que é o x, né, professor? Então, se o x é maior, quer dizer que o menos 7 é menor. Então, eu vou dizer que o menos 7 é menor do que x. Professor, mas é menor ou menor igual? Ei, o que você acha? É menor ou menor igual? Responde aí, você acha que é só menor ou menor igual? Menor igual, por quê? Porque o intervalo aqui no menos 7, ele é fechado, tá? Então aqui, ó, o menos 7 é menor ou igual que o x. Agora responde outra coisa para mim. Quem é maior, o 4 ou o x? O 4. Se o x é maior, se o 4 é maior que o x vai ser o quê? Menor do que 4. Concorda comigo? O x é menor do que 4. Professor, é só menor ou menor igual? Só menor, não é isso? Por quê? Porque agora o intervalo aqui é o quê?
aberto, tá? Quando o intervalo é aberto, não usa igual. Se o intervalo fosse fechado, aí usaria. Então, ó, quem é o conjunto A da terceira forma aqui, ó? X que pertence aos reais, ou seja, são todos os valores de X que estão no conjunto dos números reais. Aí eu falei que essa barrinha aqui, ó, ela significa tal que. Tal que é uma explicação, tá? Então, X que pertence aos reais, tal que, desde que, de maneira que o menos 7 seja menor ou igual que X e o X tem que ser menor do que 4. Isso é o mesmo que dizer que o X está entre menos 7 e 4, sendo que ele pode ser 7, mas não pode ser 4. Júlia perguntou aí, o X poderia ser menos 7 ou 4? Ou ele teria que estar entre esses dois valores? Júlia, é assim, ó. O que define isso é dizer se o intervalo é aberto ou fechado. Tá vendo que no menos 7 a bolinha tá pintadinha aqui, ó? Quando a bolinha tá pintadinha, o intervalo é fechado, tá? E quando o intervalo é fechado, quer dizer que o número pertence àquele intervalo. Veja que o menos 7 é menor ou igual a x. Então, o x pode ser menos 7. Porém, o x é menor que 4. Como a bolinha do 4 está vazia, né? Como o intervalo aqui é aberto, ela não está pintada, o intervalo aberto quer dizer que o número não pertence ao intervalo. Lembra, intervalo aberto, o número não pertence ao intervalo. Intervalo fechado, o número pertence. Aberto, não pertence. Fechado, pertence. Fala isso aí, você que está aí na sua casa. Fala, aberto, não pertence. Fechado, pertence. Você que não falou ainda, fala, aberto, não pertence. Fechado, pertence. Filho, digita aí, pelo amor de Deus. Aberto, não pertence. Fechado, pertence. Não entendeu? Não entendeu. Maria Luísa. Que parte que você não entendeu, filho? Do sinal. Por que que é maior e por que que é menor ou menor igual? É isso? Tá, vou fazer de novo. Vamos lá. Gente, presta atenção aí, ó. Presta atenção aí. Esse conjunto aqui, ó, olha aqui para a terceira forma de representar, aqui, ó, aqui embaixo. Esse conjunto aí nós chamamos de conjunto A. Quem é o conjunto A? Está escrito lá em cima. O conjunto A é dado pelo intervalo real. Real. Real por quê? Porque pertence aos números reais. Fechado em menos 7, aberto em 4. Beleza. O que quer dizer que é fechado em menos 7? Quer dizer que o menos 7 e o 4 são os limites do meu intervalo. Então, está indo de menos 7 até o 4. Só que como ele é fechado em menos 7, então quer dizer que o menos 7 pertence a esse intervalo. Tá? E como ele é aberto em 4, quer dizer que o 4 não pertence a esse intervalo. Tá entendendo o que eu estou falando? Quando o intervalo é aberto, o número não pertence. Quando o intervalo é fechado, o número pertence. Aí, o que acontece? Para representar no último aqui, ó. Então, quem é o conjunto A? Quando a gente apresenta dessa forma, a gente chama os elementos desse conjunto A de uma letra. Geralmente é X, tá? Mas pode ser outra letra. Então, eu coloquei aqui, ó, X que pertence aos reais. São todos os valores de X que são aí números reais, tá? Então, tem que saber lá quem são os números reais. Mas é qualquer número real que está aqui no conjunto A? Não. Tem que, para que esteja no conjunto A, tem que estar no intervalo aqui, ó, fechado em menos 7, aberto em 4. Aí como é que eu represento isso, né? Aí eu tenho que explicar quem é que está aqui. Então, para explicar, eu venho aqui e marco, nesse intervalo, tem que estar aqui no meio, tá? Porque senão não pertence ao conjunto A. Se eu marcar aqui fora, ó, esse que eu marquei aqui fora, ó, vou chamar aqui de Y. Esse Y pertence ao conjunto A? Responde aí, esse Y pertence ao conjunto A? Não, não pertence ao conjunto A. Eu quero representar aqui só quem pertence ao conjunto A. Então, vou representar alguém que esteja aqui dentro. Quem é que está aqui dentro? Qualquer um dos que estão, qualquer número que está aqui no meio, de menos 7 até 4. Só que eu vou chamar ele de X. Tudo bem? Eu vou chamar ele de X. Esse X está contido nessa reta. Essa reta a gente chama ela de reta real. É a reta que contém todos os números reais.
Isso, Jonas, não pode porque o intervalo é aberto. Então, essa reta contém todos os números reais. Essa reta ela é crescente para a direita, para o lado de cá. Ó. Ela é crescente para o lado de cá. Então, por exemplo, isso aqui é 4, para cá seria 3, depois 2, voltando, né? 4, depois 3, 2, 1, 0, menos 1, até chegar em menos 7. Ou se eu olho do menos 7 para o 4, aí eu tenho menos 7, depois menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, até chegar lá no 4. Todo mundo consegue entender isso? Sim? Tá. Se ela é crescente para a direita, eu te pergunto, vou perguntar de novo. Me responderam lá atrás, agora eu vou responder de novo. Me responderam lá atrás, agora eu vou responder de novo. Rapidinho, Marina, já respondo sua pergunta. Quem é maior, o x ou o menos 4? Ah, o x ou o menos 7? Quem é maior, o x ou o menos 7? O x. Se o x é maior, quer dizer que o menos 7 é menor do que o x, concorda? Então, o menos 7 é menor do que x. Não é isso? Como a bolinha do menos 7 está pintadinha, ou seja, como aqui é um intervalo fechado, então, ao invés de só menor, nós vamos colocar menor ou igual. Então, o menos 7 é menor ou igual ao x. Então, quer dizer que o x pode ser menos 7? Pode, porque ele pode ser igual a menos 7. Né? Agora, responde de novo. Quem é maior, o 4 ou o x? O 4. Se o 4 é maior, quer dizer então que o x vai ser o quê? Menor do que 4. Então, x, ó, menor do que 4. Tá entendendo isso aqui? X menor, porque o 4 é maior que o x. Então, o x é menor que 4. Como a bolinha dele aqui, ó, tá vazia, como o intervalo aqui é aberto, tá? Então, é só o menor mesmo, não tem igual. Então, fica assim, ó, menos 7 menor ou igual que x e x menor que 4. Olha aí, ó, menos 7 menor ou igual que x e x menor que 4. Entenderam? Entenderam? Quem tava com dúvida lá, entendeu? Ó, alguém perguntou lá, professor, os números desse intervalo são menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Filho, esses números, sim, pertencem a esse intervalo. E o 4, de fato, está de fora, tá? Só que tem um detalhe. Esses são os únicos números desse intervalo? Não, por quê? Porque o intervalo, ele é real. Então, eu não tenho só, tipo, 0, 1, 2, 3, não. Eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,25, eu tenho 2,4, 2,33, 3333, eu tenho uma porrada de número aí, entendeu? Que, que estão aí no meio. Então, não é só os valores que estão lá, tá? Não é só os valores que estão lá. Eu também tenho os números que ficam ali no meio, tá bom? Tranquilo. Porque o x é maior que menos 7 e menor que 4. Depende da posição do x, porque se for assim, ele sempre estará no meio. Gente, o x é um número desse conjunto. O conjunto são os elementos que estão de menos 7 até 4. Compreendem? Se o conjunto são os números que estão de menos 7 até 4, então ele tem obrigatoriamente que ter no meio, entende? Ele tem que estar obrigatoriamente aqui no meio. Guilherme, eu não tenho que descobrir o x. O x, ele representa qualquer número que esteja aqui nesse intervalo. Fechado em menos 7, aberto em 4. Tudo bem? Por exemplo, você vai fazer uma questão. Aí você vai lá e acha que o número é, sei lá, 5. Aí ele pergunta assim, 5 pertence a esse intervalo? Não, 5 não pertence a esse intervalo. Então, não é essa a alternativa que você vai marcar. Às vezes, você acha um resultado e na hora de marcar a alternativa, em vez de te dar o valor correto, ele te dá um intervalo. Ele pergunta lá, qual dos intervalos abaixo representa o valor de x, né? Ou melhor, representa o valor de x. Entenderam? Gente, hoje foi muito rápido, tá? Hoje à tarde a gente vai ter o retorno. Ei, anota aí. Anota aí. Hoje à tarde a gente vai ter o retorno. Professor, que horas? Aí hoje eu vou entrar ao vivo com vocês, tá?
O retorno de vocês é às 17h30, tá? 17h30, anota aí. Hoje eu vou entrar ao vivo com vocês, 17h30, eu vou mandar um link lá no grupo, tá bom? Ei, 17h30 aqui pela plataforma do colégio mesmo, vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Tranquilinho? Beleza. 30 minutos de aula, viu, Felipe? 17h30 até às 18h. Ok? Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Um beijinho no coração e até mais tarde. Espero todos vocês, tá? Até lá, gente. Tchau.